A última leitura que falta eu fazer para montar minha lista de melhores do ano. Você vai a última agora. Que falta? Só falta essa. Então, só que a última que falta, você tem que ler logo, porque o pessoal aí no chat ainda não sabe, mas vocês estão cientes que em alguns dias gravaremos episódio de destaques de 2020. O Confins do Universo. Então, ó, a gente vai falar quais foram os melhores quadrinhos, na nossa opinião, lançados em 2020, em breve, no seu agregador de podcast, no Spotify, no Universo HQ, o episódio especial do Confins do Universo. É isso aí. Esse é um episódio que eu tradicionalmente não participo, porque eu não estou no Brasil, não estou lendo o que sai no Brasil, então eu não participo. Rodolfo, concordo. 01 com duas pessoas, eu nunca vi. Aliás, eu nunca ouvi 01, viu, Rodolfo? Eu falo para mim é para o ímpar. É 01 para mim. E aqui em São Paulo a gente brincava de 2 ou 1. Não, então a gente tinha que fazer era Joquempô. Então vamos lá. Então, semana que vem a gente vai gravar, Marcelo Cabral. Nós vamos gravar o episódio. Antes desse episódio de Melhores do Ano, ainda vai ter um outro episódio, não nessa quarta-feira aqui, na outra que já está gravado. Foi alguém que gravou no ano passado antes de eu sair de férias. Exatamente isso. Então vai lá, Samir. Eu vou falar de Ernie Pike, publicação da editora Figura, o login da editora Figura aqui embaixo. E avisar que o Rodrigo Rosa está aqui na live, viu? Minha putz, agora ferrou. Ele está aqui na live, e não só ele. A gente sempre fala do Rodrigo Rosa, que está fazendo um belo trabalho na Figura, né? Mas deixa eu corrigir. O Rodrigo Rosa faz um belo trabalho, mas ele tem ao lado dele a Ivete Giraldo, que é a esposa dele, e também trabalha com ele na edição. Então, um beijo para os dois. Eles sempre mandam material para a gente sortear no Confins. Tem feito realmente um belo trabalho com quadrinhos. Sou fã dos dois. Verdade. Bom, Ernie Pike foi publicado aí no final do ano passado, no mês de dezembro, após uma campanha muito bem sucedida no Catarse. Foi uma campanha que a Figura deve até ter se surpreendido com a resposta, porque realmente muitas pessoas aderiram à campanha de Ernie Pike. E, inclusive, a gente fez um Confins do Universo sobre quadrinhos argentinos. E a gente fala de Ernie Pike e outros, então vale a pena você ouvir também. E também no de quadrinho de guerra. Sim, quadrinho a gente fala de quadrinho de guerra, né? Não eu falei outro, é quadrinho de guerra. Não, acho que no historial que a gente menciona, na verdade, Osterheld. A gente tem 2 episódios, é importante, que eu ia mencionar mais tarde, mas vamos falar agora. Confins do Universo sobre quadrinhos argentinos, afinal Osterheld é argentino, Hugo Pratt não, mas Hugo Pratt morou muito tempo na Argentina e produziu esse material lá. E tem o quadrinhos de guerra também que a gente fala, então são 2 super episódios que a gente fala de Ernie Pike e outros quadrinhos também. Então vamos lá. Samir, só antes de você entrar na resenha, o pessoal está colocando aqui, porque a Figura teve problemas com a entrega da edição, e o Rodrigo avisou a todo mundo que teve um problema com a transportadora, tal, alguns exemplares não chegaram, tal, mas parece que ele está resolvendo tudo, as pessoas estão começando a receber aqui, o pessoal está falando que é uma verdadeira obra-prima. concordo, eu já li. Também tem outra coisa que, olha só, eu já vou até me adiantar e falar isso antes da resenha. A edição, ela se impõe, olha só, tá vendo? É uma edição que realmente você tá vendo como ela ficou bonita, grande? É uma edição, e é pesada, então foi um catarse que deu muito certo, muitos apoiadores para despachar tudo isso, não deve ser muito fácil, não. Bom, então vamos lá, vamos começar então a falar de Ernie Pike um pouco. Vou até botar aqui uma imagem aqui na tela para a gente começar o papo. Ernie Pike tá aí, ó. Bom, Ernie Pike tem roteiro do Hector Germán Osterheld, argentino, e desenhos do Hugo Pratt, que é italiano. Essa edição aqui, capa dura, tem um formato aproximadamente de 22 por 29 centímetros, umas 360 páginas, e como eu falei, em breve vai estar, a Catarse já acabou, mas em breve vai estar no site da Figura e também na Amazon. O Ernie Pike é um correspondente de guerra, e as histórias, né, ele é um repórter, um jornalista, ele não é um soldado. Ele é um correspondente de guerra, está lá para cobrir a guerra, no caso especificamente a Segunda Guerra Mundial. Todas as histórias são ligadas à Segunda Guerra Mundial. E ele, as histórias são narradas por ele, seja ele contando casos para outras pessoas ou escrevendo as crônicas dele, que depois vão ser enviadas para jornais e revistas, enfim. Todas elas, como eu falei, são na Segunda Guerra Mundial, abordam histórias protagonizadas tanto por soldados do
dos aliados quanto do eixo. Então, ele não se limita a um dos dois lados, ou especificamente ao lado dos aliados, como a gente costuma ver em quadrinhos e filmes. Histórias curtas, né, Samir? São histórias curtas. Eu vou chegar lá porque eu tenho porém nessa história aí. Então, são soldados de... além de contar histórias dos aliados e do eixo, ele busca várias nacionalidades e várias localidades. Então, por exemplo, as histórias se passam na Europa, na China, na França, na Itália, Nova Guiné, África, Coreia. O importante é contar histórias do período da guerra, né? E aí tem protagonizados por soldados ingleses, americanos, alemães, franceses, italianos, japoneses, guerrilheiros, guerrilheiros italianos, por exemplo, que não são soldados de exército, né, mas que ajudavam na guerra lá a combater, e, inclusive brasileiros. Tem uma história específica com os pracinhas, os soldados brasileiros, que é uma história curta, mas está lá também. Depois eu até vou botar uma arte que eu separei para mostrar os soldados brasileiros na guerra também, numa história. E mostra não só combates entre soldados, também tem combates aéreos, navais, tem uma história tudo com mergulhadores, por exemplo, combates de tanques, então ele procura variar bem os temas e os ambientes que ele conta a história. E, como o Sidney falou, a grande maioria são histórias curtas. Essas histórias podem ser lidas separadamente, não tem uma ordem de leitura, não tem uma cronologia que você precisa seguir para entender as histórias, são tramas fechadas, mas tem alguns casos específicos, principalmente um chamado Lord Crack, que essa história é maior do que as demais. Ela foi publicada, essas histórias todas foram publicadas na revista Hora Cero, que era uma publicação argentina, da editora do Osterheld, e aí tinha a Hora Cero semanal, extra, enfim. E essas histórias foram tiradas dessas publicações originalmente. E aí, essa história Lord Crack foi publicada em vários episódios na revista Hora Cero semanal. E aqui reunidas. Então ela é mais longa do que as demais. E a figura publicou só a história que tinha o desenho do Hugo Pratt, porque essa edição é para mostrar as histórias do Osterheld com o Hugo Pratt. O Rogério até fala aqui, Samir, que a história mais longa do Lord Crack fica sem final porque continuou com os desenhistas. Exatamente isso que eu ia mencionar. Eu gostei muito dela, mas eu fiquei interessado no material que ficou de fora. Mas a figura pegou o material do Hugo Pratt. Do Hugo Pratt, exato. E aí o que acontece? Quando o Hugo Pratt para de desenhar, a história acaba nesse encadernado da figura, mas a figura coloca um texto contando o que aconteceu depois, porque é uma publicação muito longa, então ia ocupar o encadernado inteiro também. Então, mas a figura tem um texto explicando o que aconteceu com o personagem, com os personagens, e segue um soldado desde que ele entra, né, como é que se diz? Ele não é se afiliar, ele se alista no exército, começa os treinamentos, ele não é muito bom, e aí a história segue ele aprendendo tudo, treinando até chegar na guerra, e depois continua a publicação. Ó, outra página que é essa aqui que eu estou mostrando, ó, do Lord Crack. Uma história maior. Só puxando da memória, se eu não estou ficando completamente louco, o Pratt, ele na final da década de 30 e começo da década de 40, ele estava morando nas colônias italianas na África, se não me engano, na Abissínia, e a Itália estava brigando ali com a Eritreia, com a Etiópia, com os ingleses no Egito, aquela confusão toda. Então o Pratt passou esse tempo lá na época da guerra, e depois ele foi para a Itália, para Veneza, ainda ocupado pelos alemães no fim da guerra, e ele chegou a achar que ele teve uma época que ele achou que os alemães iam prendê-lo e tal, e teve que ficar escondido e fugir e tal. Então o Pratt tem uma experiência de Segunda Guerra nesse período aí conturbado da Itália, tanto nas colônias africanas, sim, quanto nessa parte dos alemães e dos italianos combatendo ao mesmo tempo contra e a favor dos aliados. Os italianos têm uma fase que se dividem, né? Então tem uma parte fascista contra os aliados e uma parte apoiando os aliados. Ô, Samir, aqui a audiência é qualificada, né? O negócio aqui é rápido, né? Então eu deixei a janela do WhatsApp aqui aberta e acabei de receber uma informação. Oi, Sidão, colocamos
agora o Ernie Pike no site para quem está vendo a live do aniversário. Olha aí. Então, aí, olha lá. o site Já da dá figura, pra né? comprar. Legal. Então, olha lá, tá no site da figura, quem quiser. Então, quem quiser, é só acessar o site da figura, já está disponível lá. E dos apoiadores, todos eles vão chegar. O Rodrigo está tomando muito cuidado com isso. Ele tem conversado comigo, ficou extremamente chateado porque não foi um erro dele, mas ele está tratando de resolver. Ó, essa página que eu estou mostrando é quando aparecem os soldados brasileiros, os pracinhas. Né? Essa história é uma história... Bom, como a maioria das histórias do Osterheld... E olha ali a quase bandeira guerra do Brasil, no último quadrinho ali. Tem aqui no primeiro também, ó, tem isso, no superior, em outros quadrinhos também, ó, na segunda página. Todos eles. É uma história bem forte, vou dizer assim. Aliás, como a maioria das histórias. O Osterheld. Olha só, essas histórias. A gente está acostumado a ver filmes, quadrinhos, livros, enfim, quando aborda a Segunda Guerra, que sempre mostram um lado heróico e um lado vilão, né? Obviamente, teve um lado vilão na Segunda Guerra Mundial, mas o que é mais importante para o Osterheld aqui não é mostrar as grandes batalhas, é mostrar o drama humano da guerra. Então, o drama humano acontece dos dois lados, tanto no lado dos aliados quanto no lado do eixo. Então, tem histórias que é focadas em soldados alemães, outros em soldados americanos, mas não preocupado em mostrar esse aqui é o grande herói contra aquele grande vilão. É como a guerra impactou a vida dessa pessoa, como a guerra impacta a vida tanto de soldados quanto de civis, como é uma coisa tão danosa e tão cruel que ninguém sai ileso. Nem o Ernie Pike, que está ali para contar as histórias e não para participar da guerra em si. Né? Então, esse é o objetivo do Osterheld. Ele quer o drama humano que a guerra causa, não as grandes batalhas, as grandes invasões ou as grandes vitórias de um exército sobre o outro. Não é o caso dessa publicação. O pessoal está perguntando aqui, falando do Hugo Pratt no chat, que esse ano vai ter, cadê, outro trabalho do Hugo Pratt, cadê? Que é o Morgan. Eu já li, eu não acho espetacular, eu acho bom, só bom. Morgan é um dos que ele escreve com o Milo Milani, não? O Morgan acho que é um dos últimos só trabalhos. Dele. Né? Não, acho que é só dele. Só dele. Ô Sidão, Fala. Eu estava falando sobre a abordagem que o Osterheld dá para a história, e vai lembrar que esses quadrinhos foram publicados entre 1957 e 1961. Então, são ali um período de 4 anos de histórias que a guerra tinha acabado há 12 anos. Né? Ainda era muito recente. Então, ele fugir dessa abordagem meio maniqueísta era um grande diferencial naquela época, meados da década de 50. Né? Então, isso foi uma coisa muito forte. Inclusive, tem um material extra aqui com alguns textos da editora Figura e capas da Hora Zero e tal. E tem até uma história de que algumas vezes o Hugo Pratt e o Osterheld se desentenderam, porque o Osterheld tem história que ele mostra soldado alemão com sentimentos, tentando cuidar de alguém, pensando na família em casa e vendo aquele horror da guerra que ele não queria. E o Hugo Pratt, às vezes, não gostava disso, porque o Hugo Pratt, como o Sérgio falou, teve uma vivência mais perto da Segunda Guerra Mundial, né? Italiana. A Itália era parte do eixo na Segunda Guerra Mundial. Então, às vezes tinha isso mesmo. O Hugo Pratt falou, não, mas você não pode mostrar os alemães assim, mas era o que o Osterheld queria fazer, e foi o que ele mostrou nos quadrinhos. Aliás, 2 curiosidades. Uma é que o Ernie Pike é inspirado em um correspondente de guerra que existiu de verdade, um americano chamado Ernie Pyle. E ele foi morto em 1945, no finalzinho da guerra. A guerra já estava vencida, mas no finalzinho da guerra ele acaba recebendo um tiro enquanto ele acompanhava um grupo de soldados. Ele faleceu no final da guerra. E algumas histórias dessa edição são baseadas em fatos reais, o que torna ainda mais chocante em alguns momentos. Já, apesar do Ernie Pike ser baseado em uma pessoa que existiu, as feições não é do Ernie Pike. As feições não são. Olha o revisor aqui. As feições não são do Ernie Pike, são do Osterheld. Exatamente. O Hugo Pratt desenhou o Ernie Pike com o rosto do Osterheld, então também fica essa curiosidade. Inclusive, histórias
que o Hugo Pratt usa fotos reais da Segunda Guerra, mas para o final da edição tem isso. Fotos reais no meio da história em quadrinho. Quem curte o Osterheld conhece o Eternauta, né? Se você está começando o Osterheld pelo Ernie Pratt. Ernie Pike. Ernie Pike, que é Ernie Pratt. Misturei, Pratt com Pike. Quem não conhece o Osterheld, por favor, leia o Eternauta. E se você não conhece o Hugo Pratt, leia o Corto Maltese. Não só isso. Vai acabando a live, vai no Google, escreve assim no Google: Aquarelas Hugo Pratt. Vai em Google Image e chora. Hugo Pratt é mestre. Meu sonho era ter uma dessa. Chora com a sensibilidade dele, brincadeira. E o Pedro Bolsa chora aqui no chat falando que não sai no Brasil. Eu falei, aqui infelizmente nunca vi. Eu não consigo entender Corto Maltese não vender no Brasil, cara. O Rodrigo Rosa aí. Olha lá. Os textos são do Sasturen, coautor de Perramos. Inclusive, saiu no Brasil pela Globo incompleto. Né? É incompleto, exatamente. Que leu o material quando saiu. Era um menino que foi impactado com a novidade dessa HQ. O Osterheld, assim, impactou muitos autores que vieram depois na Argentina. Já falou de Eternauta. Eternauta é o grande clássico dele. Ele fez muita gente querer escrever quadrinhos. Exatamente. Exatamente isso. Finito também. Não, deixa eu só falar mais uma coisa. Tá bom. A capa. Deixa eu mostrar a capa aqui de novo, peraí. A figura costuma fazer uma votação online para as capas de suas publicações e fez isso também com o Ernie Pike. Vocês vão perceber que o Ernie Pike, o personagem principal, não está na capa, né? Tá aqui na quarta capa, ele tá. Mas na capa não. E o que eu achei curioso é o seguinte, porque as histórias realmente não são sobre o Ernie Pike, são sobre a guerra. É ele narrando, escrevendo. Inclusive tem uma passagem que eu esqueci de falar, que algumas vezes o Ernie Pike ele reclama que nenhum jornal ou revista vai querer publicar isso, porque as histórias dele não eram histórias de grandes heróis americanos que venciam o inimigo, né? Então, que era o tipo de material que as revistas e jornais eram mais interessados em publicar, até como propaganda de guerra, e não era bem o caso das histórias do Ernie Pike. Então, às vezes, ele reclama durante as histórias sobre isso. Mas no caso da edição aqui dessa capa, vou até mostrar de novo, se você perceber, eu acho bem interessante, que apesar de não ter o Ernie Pike... Coloca só você na capa, na imagem também, pra eles verem. Aqui. Apesar de não ter o Ernie Pike na capa, ela é bem interessante, porque mostra um soldado anônimo morto ao lado de uma foto da família, enquanto um pelotão segue marchando. E eu acho que resume bem o que é o horror da guerra, né? A destruição de uma família, de várias famílias, aliás, morte, tristeza que se abatem sobre as pessoas. E apesar disso, a guerra não para, ela continua seguindo para o próximo combate e que vai causar mais dor, mais sofrimento e mais perdas assim. Então achei que ficou uma capa bem legal e que resume bem